Olá, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula do módulo de Fundamentos de História da Educação. O conteúdo nosso hoje, de acordo com o material de vocês, está falando do conceito da dualidade, a escola dual no Brasil e dualismo educacional. Tudo quando fala de dois, né? Então, o termo que eu utilizar, vocês têm que entender. Dualismo, dual. Então, a gente está falando da mesma coisa, tá certo? Então, ele fala do dualismo educacional. O que é o dualismo educacional? Né? O que significa? Então, vamos começar assim, que desde que o mundo é mundo, desde as civilizações orientais, existe o dualismo. Só que hoje a gente vê de outra forma, né? Que hoje as classes são bem separadas, bem distintas. Então, o que significa dualismo educacional? Ele diz que se caracteriza pela forma distinta, né, de educação oferecida para as camadas mais pobres e mais ricas da sociedade. E foi, né? Como surgiu? Por que surgiu? E foi criada para contrapor a educação difusa e informal das sociedades tribais que já existiam, né? E desde essa época, as civilizações orientais, desde essa época, e até hoje, está latente na forma de organização social. E que a gente percebe hoje que, esses fatores contribuem para a desigualdade social nos tempos de hoje, nos tempos contemporâneos. Então, começou desde as civilizações orientais e até hoje. Essa separação, esses fenômenos dentro da escola educacional, eles existem. Então, dualismo, dois fenômenos, né? Então, a gente vai ver com bem clareza isso aqui. Então, ele diz também que o dualismo, né? Dualismo, tá? Então, caracteriza desde das civilizações orientais. Aí ele fala, existência de dois fenômenos diferentes, né? Numa mesma pessoa, no mesmo estado de coisas. Então, foi o que eu acabei de dizer. São duas coisas muito, muito distintas, que são distintas mesmo, mas que aparecem como fenômenos assim, dentro da educação. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo o Libânio, vocês vão ter a oportunidade de ler o material de vocês, eu vou falar de uma forma bem resumida. Qual era a visão dele, né? Ele dizia que existe no Brasil duas definições para as escolas contemporâneas, escolas do nosso tempo, né? Escolas atuais. Então, duas definições de escola, que é a escola de elite, que é a escola para os mais favorecidos, que nessa escola existe o aprimoramento do intelecto do aluno, e a escola de massa. A escola de massa é para quem? Para os pobres. E essa escola de massa, segundo ele, é uma escola de caráter assistencialista, né? Assistencialista. Então, é essa assistência que o aluno recebe dentro da escola pública, né? De forma totalmente, não vou dizer que está errado, mas de forma não justa, né? Não justa. E vamos dizer o porquê, tá? Então, a gente vê a escola rica, né? A escola rica, ela se beneficia, gente, de muitas vantagens, né? De uma educação de qualidade que faz a diferença, né? Professores altamente capacitados, uma escola de uma estrutura muito bem, como é que eu vou dizer, equilibrada, de uma escola bem estruturada. Tudo a escola privada tem, a escola dos ricos. Já a escola de massa, que é a escola pobre, que a gente diz que é a escola pública, infelizmente a gente tem que dizer isso, essa escola de massa, ela fica com a sobra, né, da escola que os alunos acabam recebendo um conhecimento básico e superficial. É o bastante. E ninguém reclama, porque
Os próprios responsáveis, não está de bom tamanho, não está, não está não. A escola pública, ela necessita, né? Necessita de ajuda, de visão, e o aluno precisa desse conhecimento que nós, enquanto professores, vamos dar. Então, o Libânio, ele fala de uma forma bem clara. A escola da elite, que é a escola dos alunos ricos, e a escola de massa, que infelizmente são dos alunos pobres. A dos ricos é uma escola que desenvolve intelecto. Quer dizer que na escola dos pobres os alunos não têm intelecto? Aonde que existe isso? Claro que não. O intelecto está dentro de cada um. Mas isso precisa ser desenvolvido. Na escola privada, existe meios para isso ser desenvolvido. Já na escola pública, não. O aluno até, muitas vezes, se sente até incapaz, né? Porque ele não é trabalhado para isso, ele não é trabalhado, desenvolvido. O professor, ele tem que estar ali do lado, desenvolvendo, estimulando, criando, dando condições para que esse aluno desenvolva o seu intelectual, o seu potencial. É isso que a gente está falando aqui. Tá? Então, esses alunos da escola pública, eles se tornam vítimas, né? Vítima dessas políticas que aparentemente são humanas e que não é. É oferecida uma escola, infelizmente, sem conteúdo, né? E é uma assistência de acolhimento social. A escola pública é. A gente está vendo essa pandemia aí, tá? As crianças estão em casa, estão fazendo o que em casa? Nada, né? Estão fazendo nada, porque eles não têm recursos, tem a mídia para acompanhar. Nós sabemos disso. Quando eu digo as escolas, de repente tem uma ou outra que oferece, mas nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma forma de sistema educacional, é um todo. E já as escolas privadas têm todo um aparato, tem a mídia está em cima, os professores estão trabalhando online, não é isso? Então, olha só a diferença. Então, o aluno que vai fazer o Enem hoje, vamos ver, né? Que vai fazer o Enem no final do ano, que estuda na escola pública, ele não está preparado. E o aluno que está na escola particular, ele está se preparando. Né? Então, essa é a diferença. É isso que a gente tem que entender. Então, se eu sou professor de escola pública, eu vou incentivar o meu aluno a querer mais, a se aperfeiçoar mais, dar qualidade para esse aluno de ensino. Tem professores que trabalham na rede pública e na rede privada, e totalmente, o ensino totalmente diferente. É outra pessoa. O professor, o educador, né? Ele não pode fazer essa diferença para o aluno. A escola que ele trabalha, se é a pública, ele tem que trabalhar de uma mesma forma que trabalha na escola privada. Então, diz que o aluno da escola pública, ele não tem capacidade. Que é isso? Ele não é estimulado. Então, cabe a quem estimular? Sou eu, são vocês, enquanto professores e formadores. Tem que deixar o aluno pensar, o aluno discutir, o aluno discordar, o aluno acompanhar, entendeu? O aluno, assim, fazer críticas. Então, hoje, a gente precisa desenvolver no nosso aluno aquele aluno crítico, ser pensante, né? Deixar o outro pensar por ele. Ele tem que pensar. Mas, para isso, tem que ter o professor exercendo o papel fundamental dele, que é esse estímulo, ter esse estímulo. E entender a capacidade que as crianças, que o aluno tem. Ele tem que ser desenvolvido, gente. É isso que a gente precisa fazer. Eu fico assim, né, a forma de falar, porque é preciso que a gente se empenhe, nós, em termos de conhecimento, e a gente lançar para esse aluno, desenvolver esse aluno. Ele fala que dentro dessa visão hoje política, social, econômica, né, cultural, que o mundo inteiro vive, né, a escola ela vem sendo questionada acerca do seu papel. A escola tem esse papel, o mundo, nós temos que perguntar
A gente tem que questionar a mudança dessa escola. Uma escola de forma diferente, de pensar diferente, né? Ele fala, uma escola contemporânea, ela está sendo realmente questionada. Tem que exigir um novo professor, né, para que ele possa trabalhar com esse aluno. E o professor hoje ele tem que ser flexível, ele tem que ser polivalente. A gente tem que entender de tudo hoje, saber de tudo, porque o aluno quando ele pega uma mídia, né? Hoje a tecnologia está de ponta aí, de ponta a ponta no mundo, né? Ele tem que acompanhar. Então, o professor, ele tem que ser um professor altamente qualificado para ser um grande educador, né? E orientador, flexível, polivalente, né? Então, tem que ser capaz de entender a diversidade que ocorre hoje no mundo e principalmente no nosso país, né? Então, gente, hoje a realidade mundial, ela domina, né? Está sendo dominada até, vamos dizer assim, pelos estudiosos. É isso que a gente precisa entender, né? Então, o papel do professor, a dualidade nossa dentro das nossas escolas, do sistema educacional nosso. Então, isso que a gente precisa entender. O dualismo educacional, o que significa isso, para que a gente possa compreender essa visão, né? Porque a separação, como diz Libânio, né, de dois fenômenos, que é a classe da elite e a classe de massa, né? Então, será que o aluno da classe de massa ele não tem inteligência, ele não tem intelecto, não precisa ser desenvolvido? Claro que precisa. Será que todo aluno, olha só o que eu vou falar para vocês, todo aluno de escola privada, ele passa em grandes concursos? Sim, ele passa. Mas será que todos? A gente não pode falar do nosso aluno, né, de escola pública, se ele se dedicar, tiver um professor que ele esteja ali, que o professor mude a forma de pensar, a forma de ensinar, de qualificar esse aluno, como é que ele não vai competir? Ele vai competir. Mas aí existe a questão, né, de achar que a escola pública é de assistencialismo, só para os pobres, e ninguém questiona nada, os pais não questionam, o professor não questiona, ele vai chegar e vai ficando, não. A gente tem que chegar e mudar essa visão. Infelizmente, existe no nosso país isso. Desde que o mundo é mundo, tem essas divisões, né? Mas da elite, né, da classe dominante e da classe dominada. A gente está aí. A desigualdade social está aí. E a cada vez que passa, e a gente vai entendendo que essa separação, essa dominação aumenta. Então, se nós tivermos o objetivo, enquanto educador, de mudar essa política educacional, nós vamos chegar lá. Tá certo? Então, olha só, nós vamos ficar por aqui hoje. Vocês têm o material, eu fiz estou lançando um vídeo também que Libânio faz algumas explicações para vocês, fala do papel do professor, da importância nossa enquanto educador, tá? Sejamos um professor flexível, né? Professor, vamos dizer assim, polivalente, a gente tem que saber, estudar bastante, ter uma visão ampla de tudo que está no nosso entorno, porque hoje a gente tem uma mídia muito grande, tecnologia de ponta, então só não se aperfeiçoa quem não quer, tá certo? Então vamos ficar por aqui, assistam o vídeo com bastante atenção, respondam as atividades que estão disponibilizadas para vocês, sabem que gera uma nota, né? Vocês respondendo essas atividades, é isso que está gerando a nota de vocês. Então, vamos ficar por aqui. Nós ainda faltam, no terceira, ainda faltam 2 encontros nossos, tá bom? E deixa eu só falar uma coisa para vocês. A perspectiva, né, a expectativa, vou dizer assim, minha, é que a gente já retorne em função dessas mudanças governamentais, né? Já estão dizendo que a gente pode voltar em agosto. Estamos na expectativa. Eu estou. Gente, não dá mais para ficar em casa. Estou doida para correr, para ficar na sala de aula com vocês. Discutir, falar, né? A gente está junto. Eu acho que esse encontro,
o corpo a corpo, a gente tem que estar junto para a gente poder, as dúvidas a gente tirar na hora. Professor, eu estou aqui para falar, sabe que eu gosto de falar mesmo, né? Então, estamos juntos, se cuidem, tá bom? E na próxima aula a gente vamos continuar falando deixa eu olhar aqui no material de vocês, a valorização do professor, né? Eu já falei hoje um pouquinho, mas a gente precisa entender o porquê dessa valorização, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, um beijo bem aqui no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? E a gente se encontra. Se cuidem, hein?